oratória, a habilidade de comunicar é um desejo, não só um desejo, né, é uma necessidade desses tempos, sempre foi uma necessidade humana. Hoje, especialmente em função das redes sociais, é uma urgência. A gente precisa se valer dos recursos da comunicação, da criatividade, da fala energizada, da fala organizada para alcançar nossos clientes, enfim, a audiência que abre portas, que oportuniza prosperidade. Essa é a nossa missão aqui no Você de Bem com a Câmera e hoje a gente vai falar sobre curva de desenvolvimento. É que a percepção equivocada, a crença limitante, o olhar enviesado pode te engessar no lugar, pode te fazer desistir, pode atrapalhar o teu processo. Então a gente te convida a ouvir a história de uma das nossas alunas e depois a esse diálogo que vai falar sobre a curva, sobre o momento de maior dificuldade do início, depois o platô, alguns mitos como o Pigmalião e o Golem, que vem da psicopedagogia, e eu te prometo que toda essa investigação minimamente vai fazer você abrir o olhar para alguns caminhos e possibilidades que vão oportunizar teu desenvolvimento. Vamos embora? Oi, eu sou o Alex. Oi, eu sou a Marcele. Esse aqui é o lugar mais quentinho do Você de Bem com a Câmera. É um lugar que a gente criou para o acolhimento, para o diálogo, sobre o que nos atravessa quando o assunto é expressão e comunicação. A gente acredita que todas as pessoas são criativas, que todas as pessoas podem desenvolver o seu carisma a seu modo. Ou seja, todas as pessoas são pessoas comunicadoras. É uma grande honra e uma alegria imensa para a gente ter a sua audiência. Por isso que o nosso compromisso em trazer processos agregadores para o teu desenvolvimento, para a tua comunicação, só aumenta a cada episódio. E se o nosso conteúdo está fazendo diferença na tua vida e você acha que ele merece chegar em mais pessoas, eu vou te pedir que você ajude o algoritmo a entender essa relevância. E você faz isso comentando os episódios. E aproveita para dizer também no comentário o que você mais gostou ou o que você sugere de assunto para um novo episódio. E também faça a avaliação do nosso canal. Dê lá as suas 5 estrelinhas para a gente, tá bom? E toda semana a gente tem um episódio novo, então aproveita para se inscrever para receber a notificação quando a gente lançar um novo episódio. Se comunicar com criatividade e liberdade é algo importante para você, puxa uma cadeira que o papo vai começar. Uma das nossas alunas, ela tinha uma autoimpressão, uma autoimagem muito ruim. Quando ela chegou para a gente, ela chegou com uma crença quase que definitiva de que a sua comunicação não alcançava nem assim de perto o que a internet exigia. Olha que loucura que ela fazia com ela mesma. Essa crueldade que ela cometia com ela mesma tem muitas explicações. Primeiro que ela tinha uma ideia, uma explicação que ela dava para ela mesma de uma comunicação única na internet, ou pelo menos muito fechada, com poucas possibilidades de conteúdo. Gente, pensa nesse universo que é a internet. Ela via um recorte, que era o que chegava para ela nas redes. Mas, além disso, ela tinha uma relação muito frágil com a sua própria sombra. Eu quero que você pense nesse conceito de sombra do Jung, tá? Esse arquétipo de uma parte nossa, uma parte que todos nós temos e que a gente tenta esconder porque a gente entende como um lado ruim nosso. Ele não é necessariamente ruim. E tem esse nome, sombra, porque a gente deixa escondido. Mas é uma parte nossa também. Enfim, não é o tema de hoje dessa história, inclusive eu não vou me aprofundar nisso. Mas essas são algumas explicações.
Ela tinha uma relação muito difícil com muitas coisas dentro dela. Só que teve um dia em que ela revelou um pedaço da sua história pra gente que fez com que a gente apurasse a nossa anamnese. Olha o que aconteceu. Pense na rotina de uma terapeuta, tá? Que estava frustrada, que desejava alcançar mais pacientes, mas mais do que isso, o que ela queria mesmo era uma mudança de vida. Por isso ela foi fisgada pela idealização de uma vida projetada pelo marketing digital. Uma vida que seria alcançada depois que ela acessasse um mundo novo, vendendo produtos na internet. Um ano antes de começar o processo com a gente, ela tinha comprado um curso de marketing digital, um infoproduto. E só uma ressalva, a gente também tem infoprodutos, a gente não tem problema nenhum com isso. Existem produtos de toda a natureza no mercado. Um infoproduto ele não é necessariamente ruim, tá? Mas quando ela comprou esse curso, esse infoproduto, ela não comprou um curso, tá? Ela comprou a promessa de uma mudança de vida. Aquele sonho que ela queria. E ela comprou aquela promessa porque o que foi apresentado como oportunidade para ela conversava com outras crenças que ela tinha, com a maneira dela entender o mundo. E essas crenças anteriores validavam aquela oportunidade apresentada por aquela pessoa na internet. O que o curso ensinava? Ele vendia uma fórmula simples. Bastava que ela tivesse uma expertise que funcionasse, né, um método que promovesse transformação, né, para algumas pessoas. E aí ela precisava levar isso ao público, ensinar que ela tinha essa oportunidade para as pessoas através de vídeos na internet. Esses vídeos falariam então do que ela sabia e dos resultados que ela via na sua atividade dentro da clínica. A segunda etapa era fazer um evento online. Esse evento online seria uma espécie de curso gratuito, tá? Um test drive, uma amostra grátis do que ela viria a vender depois. E o que ela viria a vender depois? Exatamente um infoproduto também, só que o infoproduto dela. Era tudo muito lógico, era tudo muito simples da maneira como foi apresentado, e o fazer, a realização desse passo a passo, parecia só um detalhe. Um detalhe que ela precisaria repetir incansavelmente todos os dias. E aí ela fez uma conta baseada no mito das 10.000 horas. Não sei se você já ouviu esse mito, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Ela não estava prevendo exatamente 10.000 horas de fala na internet, mas ela estava buscando ali uma adaptação, porque era o que ela entendia dessa conta, que viria então dos anos de prática na clínica que ela já tinha, somados à garantia que o mentor lhe dava, aquele mentor de marketing digital, de que o resultado em vendas viria certo. Bastava que ela fizesse o passo a passo da fórmula que ele tinha apresentado, ou seja, fazer vídeos todos os dias. E foi esse plano que ela seguiu diligentemente, colocando em prática diariamente, num esforço, aliás, bastante grande, né? Um esforço hercúleo. Mas esse esforço, por não apresentar um resultado depois de um tempo grande, acabou virando dor. A dor virou frustração e a frustração tinha um gatilho específico que voltava todo dia quando ela parava para checar os números do vídeo publicado e que fazia com que ela lembrasse de outros comunicadores de internet como ela, mas que ela julgava muito bem-sucedidos. Aquele sucesso deles tinha vindo em tempo recorde, muito diferente do tempo dela. Aliás, essa impressão ela tinha também porque o curso também mostrava isso, aquele curso que ela comprou. Esse curso mostrava depoimentos, o antes e depois de alunos desse curso, prints de faturamento.
Só que dentro desse curso ninguém contava que o resultado no perfil nem sempre é orgânico, tá? Quase nunca é, aliás. E numa boa, também ninguém mostra a dificuldade real do início do processo de comunicação. O tanto de vídeos que foram apagados, o processo de elaboração dessa fala, a criação desses roteiros para que eles fiquem realmente atraentes. Ou seja, a régua que ela estava usando para medir o próprio fracasso tinha sido fabricada por quem tinha todo o interesse em fazer parecer fácil esse processo. Entende? Foi assim que uma espécie de erva daninha começou a se enraizar na sua consciência. Não de uma vez, tá? Esse enraizamento foi em pequenos fiapinhos, com pensamentos do tipo: bom, talvez eu simplesmente não tenha o que essas pessoas têm. Talvez essa década que eu fiquei no consultório, então não valha de nada aqui fora. E assim, pouco a pouco, com outros pensamentos semelhantes, a crença foi construída, com ela dizendo a seguinte sentença definitiva: por mais que eu seja uma terapeuta competente, como comunicadora, eu sou um fracasso completo. Sabe o que foi mais interessante? É que depois que ela fez a sessão de mentoria individual com a gente, em que nós revelamos aspectos que ela desconhecia sobre o processo de comunicar, e especialmente o processo de comunicar nas redes, ela disse o seguinte: gente, eu passo o dia ajudando pacientes a separar fato de interpretação, sabe? Separar o que de fato aconteceu com o que a pessoa sentiu que aconteceu. Mas eu só entendo isso agora, depois de ouvir vocês. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre curva de desenvolvimento. Como que se estabelece a criação de uma habilidade, uma curva saudável, uma curva mais natural, para que com esse estímulo a gente, de repente, organize melhor a nossa percepção, a tua percepção, sobre o que são os fatos reais desse processo de comunicar e como isso é possível para todo mundo. Claro, adaptando o processo à sua realidade. Mas antes de mais nada, é importante a gente explicar um pouquinho o que é esse tal do mito das 10.000 horas. A ideia dessas 10.000 horas veio de um estudo do psicólogo Anders Ericsson sobre violinistas. Depois esse estudo foi popularizado pelo Malcolm Gladwell no livro Fora de Série. O problema é que o que virou senso comum dessa questão das 10.000 horas é, na verdade, uma versão distorcida do que o estudo estava realmente dizendo, o estudo do Ericsson. Ele nunca disse que 10.000 horas garantem maestria para qualquer pessoa em qualquer coisa. Ele estabeleceu um número por conta da observação de alguns casos, mas ele levantou junto outras variáveis nesse processo do desenvolvimento das habilidades, como, por exemplo, o background anterior, o ambiente da pessoa, os estímulos que ela recebe no ambiente, o talento prévio que ela tem, o feedback que ela recebe. Mas é claro, quanto mais a pessoa treina, ela pratica, melhor ela vai ficar. A não ser que ela pratique de forma errada. E aí é por isso que tem a importância da gente ter o feedback. Aliás, essa coisa de talento prévio, é importante fazer uma ressalva também. São várias variáveis nesse processo das 10.000 horas, que, né, esse lugar que o Ericsson criou como um padrão estatístico e que acabou virando um mito engessado que distorce compreensão. Também a impressão sobre o que é um talento prévio distorce compreensão, tá? A gente, óbvio que observa algumas pessoas com maior desenvoltura em determinadas áreas, o que não quer dizer que a pessoa que não tenha de antemão alguma
propensão a uma determinada atividade não possa desenvolver, entende? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a percepção a respeito de dom, né, como uma dádiva divina, ela pode ser extremamente limitante. E a gente tá abordando esse assunto hoje sobre curva de desenvolvimento exatamente para desfazer percepções limitadas, crenças que te arrancam do processo do desenvolvimento de uma habilidade. E numa boa, gente, o que garante sucesso na vida, qualquer que seja a área que você estabeleça como norte, como objetivo, é a habilidade, né? Existem, inclusive, no universo corporativo, como é que se chama isso? Soft skills. As soft skills, que garantem uma boa colocação dentro de uma empresa. Você precisa desenvolver habilidades. A habilidade da comunicação é, para a vida, uma das habilidades mais importantes. Aí, de repente, quando você ouve falar sobre talento prévio ou 10.000 horas, parece que fica tudo muito intangível. Não é. Não é. Desde que você tenha o que a gente chama de prática deliberada. E existe uma diferença mesmo entre prática comum e prática deliberada. Todo esse estudo do Erickson era para falar da importância disso, da prática deliberada. Entende? A gente vai entender como é que ela se organiza, essa prática deliberada, dentro de uma curva de aprendizado, que é o principal tema desse episódio mesmo hoje. Mas então qual a diferença entre prática e prática deliberada? Existe um conceito básico que define essa diferença. E é óbvio que depois ter um professor, alguém que te oriente, vai fazer muita diferença nesse processo. Mas, basicamente, quando a gente treina sempre no lugar, mesmo que você esteja treinando certo, porque existe sim a possibilidade, enquanto autodidata, de você descobrir um processo para você que seja efetivo, né? Muita gente desenvolve uma habilidade sozinho. Só que assim, se você permanecer praticando dentro do limite daquilo que você consegue fazer, sem o que a gente chama de dificuldade desejável, você vai permanecer num lugar. Você vai demorar muito mais, ou simplesmente não vai se desenvolver. O feedback ele é muito importante para você entender aos poucos como você avança nesse processo de dificuldade desejável, né? Porque existe um limiar aqui. Algumas pessoas acabam se cobrando demais, excedem no processo da dificuldade e isso pode romper o processo, tá? Mas a dificuldade desejável é aquele momento antes da falha. A metáfora da academia funciona demais. Você vai precisar ter um personal trainer sempre para fazer com que o teu músculo cresça? Não. Só que o personal trainer é aquela pessoa que vai te mostrar que você não está indo até onde o teu corpo precisa ir para que o desenvolvimento aconteça. Se você não der um pouquinho mais, você não vai gerar no músculo o estímulo necessário, você não vai solicitar outras fibras musculares para que ela eventualmente dê uma machucadinha, né? Eu não gosto muito de falar de machucado em termos de comunicação, porque o machucado pode virar trauma. Então, a gente precisa de um processo de dessensibilização para a criação desse músculo da comunicação, levando você para um ambiente, de repente, de vulnerabilidade desconfortável, para que você comece a organizar melhor essa musculatura. Mas se você não for até este lugar, que está além da tua zona de conforto, ou seja, se você não colocar na tua prática a dificuldade desejável, esta prática não é a prática deliberada, ela é só uma prática comum.
ela não promove desenvolvimento real. Entende isso? A gente precisa se puxar um pouco mais. O se puxar um pouco mais não é necessariamente também treinar errado. A gente pode treinar errado. Na comunicação é mais difícil a gente simplesmente treinar errado. Toda comunicação é relevante, é importante. Existe um jeito de comunicar nas redes, diante da cultura do que é a cultura da rede social, que se você souber melhor, tiver ferramentas e compreender melhor essa cultura e esse ambiente, você vai desenvolver de maneira mais orientada e esse desenvolvimento acaba acontecendo de fato, né? Porque você tem feedback, porque você tem ferramentas, porque você entendeu. Dá para desenvolver sem feedback? Dá, claro que dá. Mas você minimamente tem que entender a cultura da rede. Senão você vai ficar fazendo uma prática que não é a prática deliberada. Ou seja, você vai ficar girando como se fosse um giro em falso. Imagina uma roda de carro girando em falso. Ela não tem o atrito da rua e ela não leva esse carro para frente. Ela está girando em falso. Esse giro em falso é a prática. A prática deliberada é o giro com atrito, é o giro com dificuldade. É a dificuldade que vai te levar para um lugar de desenvolvimento. Feedback acelera processo, organiza processo, te mostra onde está o atrito desejável, entende? Dá para fazer sem? Claro que dá. Dá para fazer sem ferramentas? Aí é mais difícil. Se eu estou fazendo um treino na academia e eu não tenho o peso para potencializar, fica mais demorado, entende? Um número imenso de repetições não vai fazer o meu músculo crescer. Eu vou precisar de alguma dificuldade. Então, de repente, eu vou ter que usar o peso do meu próprio corpo, se eu não tenho o peso da academia. Eu vou precisar aumentar a amplitude deste movimento para gerar este desenvolvimento. Existem formas e possibilidades. Mas a diferença substancial entre prática e prática deliberada é a dificuldade desejável, né? E para ser desejável, o feedback é bastante relevante. Só eu queria acrescentar, Má, que você falou o termo autodidata, né? A gente tem um conceito de autodidata como alguém que cria conhecimento espontâneo do nada, né? Mas, na verdade, ele também está recebendo esse conhecimento de outras pessoas que vieram antes dele. Então, seja livro, seja material da internet, muitas vezes vídeo, né? Hoje em dia, o cara se considera autodidata porque ele assistiu vídeos no YouTube, né? Então, só é importante dizer que mesmo o autodidata, ele também está recebendo uma certa forma de feedback e também pode estressar isso de ir no desejável, né, na dificuldade desejável, se ele se propõe a fazer, por exemplo, uma análise crítica do que ele está lendo, comparar autores, fazer efetivamente um estudo, aí sim, sem um tutor formal, porém, continua sendo alicerçado em conhecimento. Não existe criação espontânea de conhecimento, né? O autodidata, ele só é uma pessoa que não tem um tutor formal, mas ou não segue um método padrão, ele está criando, buscando em vários lugares, né, através da sua própria pesquisa, para construir a sua curva de desenvolvimento. Aliás, entrando em curva de desenvolvimento, então o que é uma curva de desenvolvimento realmente saudável? Se você vai na internet, a gente acabou de falar de internet, e busca lá um gráfico de curva de desenvolvimento, você vai observar uma vírgula esticadinha lá para cima, que tem um começo mais lento e depois segue um caminho infinito para o além de desenvolvimento ideal para te levar para as alturas da habilidade e do sucesso. Quando a gente analisa essa curva com os olhos do que seria um padrão estatístico, essa curva suave, realmente
enquanto estatística é o que se estabelece. Essa curva suave seria o resultado de um processo inteiro, de uma vida inteira estudando, por exemplo, como se eu tivesse afastado o zoom dessa curva, entende? Por isso que ela dá estatisticamente essa sensação de uma curva suave. Nossa, que boa essa imagem. Só que se a gente faz o zoom mesmo e vai olhar a experiência individual de desenvolvimento, ela não acontece numa curva suave, ela tem altos e baixos. Ela tem, às vezes, 2 passos para frente e um para trás, porque você, de repente, consegue um avanço, mas não consegue sustentar esse avanço, aí você tem a sensação que você voltou. Você jamais volta para o ponto inicial ou para o Sim. ponto anterior. Mas, às vezes, existe, em função do estresse, uma sensação de desgaste, de voltar, para então você recuperar forças e seguir adiante, né? É uma curva cheia de altos e baixos, que tem um platô, que depois, se você mantém-se resiliente, e é interessante observar a palavra resiliente também. Outro dia eu vi uma pessoa falando que, na verdade, essa imagem da física de resiliência, ela não é interessante para a psicologia, e não é mesmo. Porque a gente imagina a resiliência como voltar ao ponto anterior, né? Na física ela é assim. Na física é a propriedade do material de sofrer um estresse, seja uma pancada, seja uma pressão, e retornar à forma original. Pensa no travesseiro da NASA. Isso. Você aperta o travesseiro e o travesseiro volta para a posição anterior. Mas na psicologia, a palavra resiliência tem um outro lugar. Ela é a ação de manter-se perseverante, de manter-se em movimento apesar das dificuldades. Quando a gente pensa em curva de desenvolvimento, num movimento ascendente, para sempre, para sempre também é uma figura definitiva demais, mas uma curva ascendente, você está pensando em movimento resiliente. E esse movimento resiliente, ele vai acontecer independente dos pequenos altos e baixos, independente de uma imagem que a gente tem quando a curva já está mais adiantada do possível platô, a gente já fala sobre isso, e do início. É porque eu queria falar mais especialmente desse início. Esse início, para algumas pessoas, quando ela já tem uma predisposição em função, né, dos estímulos recebidos na infância, em função de background mesmo, de ambiente de vida, de repente dá a sensação daquele talento prévio que a gente falou. E aí essa dificuldade inicial para algumas pessoas é menor. Para outras pessoas, essa dificuldade inicial é maior. E aí existe também um conceito da psicopedagogia, que é a importância desse lugar, dessa dificuldade, sabe? De como a gente acaba realmente organizando na mente um lugar de absorção de conhecimento muito mais potente quando a gente tem dificuldade. Um exemplo prático, tá? Se eu leio um texto 5 vezes a fim de registrar uma determinada informação, o fato de eu ter lido as 5 vezes me leva para um lugar meio que de decoreba, certo? Sim. Aí, quando você é solicitado a falar sobre aquele conhecimento, você simplesmente repete, porque você leu 5 vezes. 5 vezes seguidas, né? Se eu ler 5 vezes seguidas e na sequência já for pedido para... Exatamente. Então, o registro dessa informação, ele tem uma qualidade mais superficial. Agora, vamos imaginar um grau de dificuldade maior. Eu li uma vez o texto. Imediatamente eu fui solicitado a falar sobre o texto. Eu vou ter muito mais dificuldade de falar sobre o texto se eu só li uma vez do que se eu li 5 vezes, certo? Sim. Aí, diante desta dificuldade, dessa busca pela rememorização daquilo que eu li, vai fazer com que o meu registro mental seja mais forte. Ou seja, aquele movimento que é difícil para você
é o movimento que vai fazer com que você registre na mente mais poderosamente um processo de conhecimento, entende? Uhum. E por isso que quando a gente observa, tipo, vamos voltar a falar sobre esporte, faixa branca. Alguns senseis falam com muito mais sabor, às vezes, e paixão da faixa branca do que da faixa preta. Por quê? Porque a faixa branca, primeiro eu saí da inércia. Uhum. E quando você sai da inércia, esta dificuldade é muito grande. É muito grande. O esforço cognitivo de apreensão dos primeiros movimentos é realmente importante no início. Agora, se a gente se mantém resiliente, entendendo que essa dificuldade faz parte, que ela está me fazendo gravar profundamente esse processo de desenvolvimento dessa habilidade, nossa, é realmente a faixa mais fundamental. Né? Aí, de repente, eu vou passar para a faixa verde, para a faixa azul, eu não sei exatamente qual é a ordem, mas quando a gente pensa em comunicação criativa, os primeiros vídeos que você vai gravar para a internet, a primeira vez que você sobe no palco para fazer um ensaio de uma palestra, essa dificuldade fundamental e muito importante, ela é que vai te fazer registrar, seja no corpo, seja na mente, esse processo tão importante da construção da habilidade, que é, né, esse início de curva dessa dificuldade maior. Mas é muito interessante observar também a explosão de satisfação, de geração de dopamina quando a pessoa alcança o sucesso nos primeiros movimentos. E isso tende a não demorar, sabe? Porque você sai da inércia para o vídeo gravado, organizado, estruturado, com edição, né? Uma fala, depois essa fala apresentada após roteiro. Apesar da dificuldade ser grande, ser óbvia, ela é transposta com alguma rapidez até na grande observação dos fenômenos de desenvolvimento, tá? Porque é importante a gente falar sobre a idiosincrasia. A idiosincrasia é a individuação da experiência. Olhando uma curva de longe, de padrão estatístico, a gente observa um movimento meio igual, mas não é, né? Voltando, é impressionante como cada um é um e que, independente do tempo individual, o desenvolvimento acontece. E aí a explosão diante das primeiras conquistas é muito grande. Aí a pessoa atravessa, de repente, a faixa azul, a faixa verde, até que ela chega, de repente, na faixa marrom, onde os vídeos já estão funcionando, ela já teve os primeiros resultados, os seguidores vieram, enfim. Ela já colheu alguma coisa desse processo de desenvolvimento da comunicação. Mas aí o próximo passo, ele acaba demorando um pouco mais. Isso também é comum acontecer. E o que é esse desenho nesse momento da curva? O platô. E por que o platô acontece? Por que é mais difícil essa evolução? Porque no início, como eu falei, os erros são grandes, são óbvios. Depois, os erros eles ficam pequenos, mais difíceis de nomear. É quando o feedback ele ainda é mais importante. É onde a pessoa sozinha, de repente, ela não percebe muito que tipo de estímulo ela precisa para que a comunicação dela transcenda aquele limiar onde ela está, aquele momento de produção. Ela está fazendo tudo certo e a sensação que dá é que ela tem que continuar fazendo tudo da mesma forma. Mas não é isso que a arena da comunicação pede para a gente. A arena da comunicação pede a nossa digital, o nosso diferencial, o nosso jeito único. E é isso que vai te dar uma resposta mais interessante do público. Estou falando das redes, tá? Mas também nas palestras é assim.
Se você quer se sobressair, se você quer ter uma relação com o teu público ainda mais especial, você precisa sair desse lugar. E aí, como é que você sai? Diante de estímulos diferentes. É quando na academia você vai precisar de um movimento para o músculo que seja diferente dos movimentos que você já fez até então. Um pouco mais de peso, ou enfim, você precisa alterar um pouco o estímulo para que o resultado venha mais robusto. E por isso essa sensação de platô, sabe? Importante dizer que essa sensação de desaceleração pode parecer fracasso, mas ela não é. E, eventualmente, a pessoa diz para ela mesma, gente, eu não estou evoluindo, eu estou piorando, eu cheguei no meu limite. Mas a verdade é que o processo está funcionando exatamente como deveria. O cérebro está consolidando o processo, está organizando estruturas. Essas estruturas acabam ficando mais complexas. Ou seja, você está se preparando para o próximo salto. Você só está no platô. É invisível para quem está dentro do processo. Muito interessante porque as pessoas não só não acreditam no processo, como elas não toleram o processo. Aqui também o movimento de resiliência é importante para que eu continue me desenvolvendo. E buscar esses novos estímulos é fundamental. Seja numa prática deliberada mais individual, seja com o feedback. Claro que o feedback funciona como um catalisador, mas é possível sozinho. Só que aqui, nesse ponto, é aonde a comparação social acaba acontecendo com mais frequência. Você já investiu tempo suficiente para se comparar com quem está há mais tempo fazendo, só que ainda não tem resultado suficiente para se sentir legitimado. É o pior momento possível para olhar para o lado. E é exatamente quando todo mundo olha. Aqui é onde a resiliência é construída, alimentada também na fé. Entende? Porque eu acredito muito em processos de fé e para a criação de autoconfiança. Tá parecendo que você não está evoluindo, mas você está. De repente você tem que acurar ainda um tanto mais o processo e buscar a abertura de olhar enquanto a busca de outras ferramentas. Só que se você entra naquele momento da frustração, da ruminação que a gente já falou em outro episódio, aí você entra numa espiral que desce, e a gente está querendo aqui te trazer estímulo para entender que faz parte do processo e que se você continuar e buscar novos estímulos, o desenvolvimento vai acontecer necessariamente. E só para frisar mais uma vez, o conceito de dificuldade desejável diz que algumas dificuldades tornam o aprendizado mais lento no curto prazo, tá? Só que ele fica mais sólido no longo prazo. É tudo o que a gente precisa para essa elaboração da habilidade retórica, inclusive, de construção de raciocínio durante a comunicação. Faz parte, entende? Você está caminhando. Precisa acreditar. E aí, como é que a gente busca essa crença? Eu quero trazer aqui da psicopedagogia 2 lendas que colorem a relação com a fé. Eu estou chamando de fé, mas é uma relação de alta expectativa. Engraçado porque o episódio anterior foi sobre expectativas, e quando a gente cria expectativas ilusórias, exageradamente altas, elas desvirtuam o processo. Mas quando você tem alta expectativa a respeito do teu próprio processo, ou seja, você tem a crença de que você pode, apesar da dificuldade, essa alta expectativa vai te levar para o resultado positivo necessariamente. Do processo de psicopedagogia existe a lenda do Pigmalião. Sabe o que é o Pigmalião? Como é que é a lenda original? Pigmalião era um escultor
que criou uma estátua tão perfeita que ele se apaixonou por ela. Segundo o mito, a deusa Afrodite observou aquela paixão. Como ela é a deusa do amor, ela abençoou aquela paixão do Criador com sua própria obra e acabou dando vida à escultura. E a história acabou virando uma metáfora. Quando a gente acredita profundamente, a gente tende a dar vida para a nossa obra, entende? Aqui o lugar da alta expectativa. Por mais difícil que seja o processo, primeiro você precisa acreditar que não é difícil só para você. Ele é difícil para todo mundo. Para algumas pessoas, dificuldades em lugares que para outras vai se apresentar em lugares distintos. Aí as idiosincrasias, cada um no seu movimento. Mas todo mundo tem dificuldade. E mesmo que você esteja vivendo a dor do primeiro movimento, que é da faixa branca, ou que você esteja na dificuldade importante do platô, se você acredita, você tende a dar vida. Porque é essa crença, essa alta expectativa que vai te manter em movimento, que vai fazer com que você desenvolva essa abertura do olhar, que vai fazer com que você crie energia, que você vai criar o ânimos, que dá vida às coisas, a energia vital. Por isso, ter uma alta expectativa é fundamental. Aí teve um experimento científico sobre isso, sabe? Como é que aconteceu esse experimento científico? Em 1968, dois psicólogos, o Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, espero estar falando o nome certo deles, eles publicaram um estudo famoso chamado Pygmalion in the Classroom. E foi simplesmente genial. Eles aplicaram testes em alunos de uma escola, tá? E aí, depois de aplicar esses testes, eles chegaram para os professores e disseram assim, olha, tá vendo? Esse grupo de alunos aqui, fulano, beltrano e ciclano, eles tiveram um desempenho diferente nesses testes. Eles se desenvolveram demais, eles têm alta capacidade intelectual, tá? Só que o que eles não contaram para os professores é que esse é um dado inventado. Não foi de fato o que aconteceu. Essa escolha desses alunos foi feita de forma aleatória. E por conta disso, os professores desenvolveram alta expectativa em relação a esses alunos. Resultado final, eles se desenvolveram mais que o restante da turma, porque os professores tinham maior expectativa em relação a eles. E se a gente for pensar um paralelo a essa história, só que na outra ponta, a gente tem também o mito do Golem. O Golem, ele vem do folclore judaico, e a versão que ficou mais famosa acontece na cidade de Praga. Segundo essa lenda, o rabino Yudá Loel ben Bezalel criou um ser de barro para proteger a comunidade judaica. E esse ser ganhou vida, e ele era forte, ele era obediente, ele era poderoso. Só que o Golem não tinha nenhum discernimento. Era só força bruta moldada pelas instruções que ele ia recebendo do rabino. Aí algumas versões da história dizem que o Golem acaba se tornando justamente um perigo para a própria comunidade, porque ele seguia os comandos sem nenhuma reflexão. Ele só seguia o que as pessoas mandavam ele fazer. E se a gente aplicar, então, pensando na psicopedagogia, a mesma régua, a gente vai entender que, às vezes, a pessoa pode ser transformada num golem. Num monstrinho. Num monstrinho, numa pessoa que não tem capacidade de discernimento por conta de, às vezes, um preconceito ou uma postura que essa pessoa tenha sem uma análise mais aprofundada de por que ela tem determinada postura. É o aluno que fala durante a aula, que pode ter TDAH, é o aluno que é bagunceiro. Mais energético. Mas ele só não está sendo estimulado da maneira correta, enfim. A partir do momento que o professor começa a tratar esse aluno com baixa expectativa, ou seja, como um monstrinho, ele acaba acreditando que ele é de fato um monstrinho. Exatamente. Ou seja, pensando em curva de desenvolvimento,
nas dificuldades que todo mundo tem. A gente pode se relacionar com essa curva como Pigmalião, ou pode se relacionar com essa curva como Golem. Pode se relacionar com essa curva a partir de altas expectativas internas, para que esse lugar de crença te leve para o desenvolvimento, para a superação, né? Para a tolerância ao processo. Ou você pode se relacionar com a tua própria curva de desenvolvimento, como quem se relaciona com o seu golem interno, com um monstro sem discernimento. Eu, do lado de cá, torço para que você se relacione com a sua própria curva como Pigmalião. Para que, independente do que aconteça daqui para diante no teu caminho, você encare cada dificuldade como oportunidade. Cada dificuldade, cada desafio é também motivo para que você entenda que no teu corpo e na tua mente estão sendo registrados esses processos, sabe? Você está desenvolvendo capacidades e habilidades. Busque o feedback. Estude incansavelmente, porque existe solução para qualquer que seja o desafio. Treinar errado é que vai te prejudicar, ou treinar em falso, ou fazer uma prática que não é a prática deliberada. A gente está do lado de cá, torcendo muito. Bom, esse foi o nosso episódio dessa semana. Se ele fez sentido para você e para a gente saber que você chegou com a gente até aqui, faz um comentário, diz aí como é que tá a sua situação, como é que você tá nessa tua comunicação, ou se você não quiser contar a sua história, escreve pra gente aqui embaixo Pigmalião, porque daí a gente vai saber que você veio até o fim e isso também ajuda a plataforma a levar o nosso conteúdo mais longe. Só que essa não é a única forma de você ajudar a gente. Quando você vai ali no nosso perfil, você pode clicar nos 3 pontinhos e fazer uma avaliação do nosso canal. Deixa ali 5 estrelinhas pra gente, que também vai ajudar o nosso conteúdo a chegar mais longe, chegar para mais pessoas que precisam ouvir o nosso conteúdo. Agora, se você compartilhar este episódio com aquela pessoa especial, aí a gente vai te dar um beijo nesse seu coração lindo. É isso, obrigada, gente. E se tiver alguma questão, qualquer coisa que você queira que a gente desenvolva aqui, especialmente se for da área de comunicação, por favor, comenta. A gente vai amar fazer esse estudo e trazer para você. E segue o nosso canal também, porque toda semana tem um episódio novo e aí você recebe a notificação. Um grande abraço, até o próximo episódio. Beijo!